Sejam todos bem-vindos, sábado, dia 16 de novembro. Esse é o Sinal de Esperança da Comunidade Católica Obra de Amor. Hoje, Jesus, na sua infinita misericórdia conosco, vem nos relembrar do básico. Ele vem nos relembrar do óbvio que muitas vezes precisa ser dito. Eu e você, na nossa caminhada, a gente tem, às vezes, se esquecido do que é realmente importante. E Jesus hoje no Evangelho, talvez ele venha oportunamente nos relembrar que o básico precisa ser feito. Comecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar. Eu pararia por aqui, mas a gente vai continuar, e depois a gente retoma, nesse ponto. Necessidade de rezar sempre e de nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-lo esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça, bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Essas são, para nós, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, no Evangelho, a gente já escutou essa história algumas vezes e confesso que eu particularmente nunca me atentei ao início. Sempre fiquei muito voltado à parábola. A gente gosta de escutar as parábolas do Senhor, tenta meditar o que Ele quer nos dizer, entrar na sua profundidade. E me deparando dessa vez para falar com vocês, me veio que talvez eu nunca tenha prestado atenção no primeiro versículo. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e de nunca desistir. Então, essa história toda que Jesus contou para os discípulos e vem contar para mim e para você no dia de hoje, toda ela só quer mostrar para a gente a necessidade de nunca desistir de rezar, a importância de rezar. Talvez a gente já tenha escutado isso, a gente saiba, e no nosso dia a dia, na nossa correria, na nossa caminhada, no nosso servir, talvez a gente coloque um monte de coisa na frente e deixe a oração lá para trás. Vai deixando de rezar, de conversar, de ter intimidade com Deus. E Jesus caridosamente no dia de hoje vem falar para a gente: é preciso rezar sem cessar e nunca desistir, independente do que aconteça, independente da quantidade, ele está dizendo que é para sempre e sem nunca desistir. Rezar é importante. Então, Jesus, naquele tempo, ele já juntava os seus discípulos e dizia: isso é que eu quero ensinar para vocês, que vocês precisam rezar sempre e nunca desistir. A parábola da viúva foi só para tentar ilustrar. E às vezes a gente se pega ao texto, à história, imaginando a viúva e esquece desse primeiro e mais importante recado que Jesus quis deixar para os seus discípulos e para mim e para você, que rezar é importante. Então ele disse que naquela viúva ela não parava de pedir justiça, para aquele juiz injusto.
E esse juiz, ele fez a justiça por conta da insistência, né? Por conta da insistência daquela pobre mulher que não cessou, né, de pedir, né, de pedir. E aí Jesus, né, lá ao final, finaliza mostrando para a gente que, né, se aquele juiz injusto, né, que não teme a Deus e não teme a homem algum, ainda assim ele fez justiça, né, para aquela pobre viúva, quanto mais o nosso Pai, né, que está no céu. Será que se a gente rezar sem cessar, sem desistir, ele não vai fazer a justiça a nós também? Então Jesus está dizendo que é certo que sim, ele vai fazer justiça, né? E é questão de tempo. E Jesus acrescenta, e não demora muito. Não demora muito. E no finalzinho ele nos, né, puxa a orelha novamente. Mas será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé sobre a terra? E por que ele, né, faz essa pergunta para os discípulos? Por conta do juiz que era injusto, que não temia a Deus e nem a homem algum? Ou faz essa pergunta aos discípulos e para a gente, né, no dia de hoje também, para saber se nós estamos deixando de rezar e nos afastando de Deus, perdendo a intimidade a ponto de vai passar o tempo, vão chegar as tormentas, vão chegar as alegrias, né? Porque a gente não se esquece só de Deus, né, nos momentos de dificuldade. Às vezes a gente até se lembra dele na dificuldade, né? Mas a gente se esquece muitas vezes, né, nos momentos de alegria, de calmaria, né, de paz. Então ele vem dizer, ó, será que essa nossa falta de oração, essa nossa falta de intimidade não vai terminar por minar a nossa fé? Será que a gente não vai perder a fé? E quando Jesus voltar, ele não vai encontrar mais fé sobre a terra? Então que no dia de hoje a gente possa refletir sobre isso, de como anda a nossa vida de oração. Será que a gente tem orado o suficiente? Com certeza não, porque Jesus está dizendo, né, é sempre, sem desistir, né, a todo momento. Então, com certeza a gente está rezando pouco. E olha que deve ter gente me ouvindo aí que reza muito, mas é pouco ainda, né? A gente precisa aprofundar na nossa intimidade, na nossa oração com Deus. Eu não sei se você tem aí, né, as suas orações, né? A igreja tem uma infinidade, uma riqueza muito grande de orações, né? Você pode procurar a que te agrade, a que te, né, complete, a que te faça conversar mesmo com Jesus. Né? Nesse dia eu vou te convidar a rezar a nossa oração, a oração da comunidade católica Obra de Amor. Então essa é uma oração que nós todos os dias, né, temos que rezar. Então crie esse hábito, né? Escolha a sua oração, faça as suas orações e persevere, né, para que a gente possa juntos, né, permanecer na fé, para que quando Jesus voltar, né, sejamos nós, né, as testemunhas da fé sobre a terra. Ó meu bom Deus, apesar da nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que, amando a ti, amemos também a todos os nossos irmãos. Pela intercessão de São Padre Pio, pedimos o desejo de seguir o exemplo dele, colocando-nos em tuas mãos sem reserva, que assim como ele possamos compreender que somente tu és força, luz, caminho, verdade e vida, e que sem ti perdemos o nosso fervor. Olha lá. Por isso, todos os dias das nossas vidas pedimos, fica, Senhor, conosco. Pela intercessão de Santa Teresinha, pedimos um coração de criança. Criai em nós um coração puro e dai-nos a graça de percorrer o caminho da infância espiritual. Dai-nos a coragem da pequena Teresa que disse, escolho tudo, e assim aceitar de bom grado tudo o que o Senhor nos oferecer, para que seja feita a tua vontade, Senhor. Que nossa querida Mãe, Nossa Senhora das Graças, interceda por nós, para que a obra de amor seja um tijolinho no coração da Igreja,
que compreendamos que o amor é tudo, e então, com alegria, exclamar: o amor é a nossa vocação. Ó Espírito Santo, inflama em nossos corações o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece o nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Amém. Que eu e você sejamos a força de quem caminha ao nosso lado. Persevere na oração, persevere na caminhada. Fique com Deus.